Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, cerca de 70% da população brasileira tem conexão com a internet. E no último ano, estávamos ainda mais conectados do que nunca. 2021 promete ser marcado pela explosão da conectividade, com novos jeitos de fazer home office e tecnologias mais rápidas, sobretudo após o leilão do 5G aqui no Brasil. E para falar sobre as mudanças estruturais na forma de trabalho remoto, eu convidei Jairo Rosenblit, que é o presidente da Logitech no Brasil. Jairo, explica para os nossos ouvintes quais os maiores impactos sentidos pela mudança do trabalho presencial para o home office nesse ano que passou aqui em 2020, que perdura de certa forma para esse período novo que a gente está vivendo agora em 2021. Foram alguns impactos, tá, que a gente sentiu. Eu acho que o primeiro impacto, algumas empresas, algumas pessoas já estavam acostumadas, já tinham essa cultura de home office, 1, 2, 3 vezes por semana, e algumas empresas não tinham essa cultura, Do dia para a noite a gente se viu obrigado a passar todo mundo a utilizar o home office. O primeiro impacto que a gente sentiu foi uma economia no tempo. Tinham diversas reuniões que você agendava, pegava um trânsito enorme, eu tinha que pegar avião, viajar para outro estado e às vezes para outro país. A gente viu que com uma videoconferência, uma reunião virtual, a gente conseguia resolver diversos assuntos e não precisava esse tempo do deslocamento. Então, isso ajudou bastante. Com o tempo foi passando e cada vez mais a gente ficou nesse mundo virtual, a gente começou também a sentir falta do mundo presencial. Então, funciona muito bem quando você já tem uma intimidade com o cliente, quando é uma reunião comercial, mas quando é uma primeira reunião, faz muita falta uma reunião presencial. Eu diria que o mundo híbrido, você ter um home office, mas também você poder ir no escritório, seria um mundo ideal aí daqui para frente. Perfeito, o melhor desses dois ambientes, Aliás, eu queria que, antes da gente seguir no nosso papo aqui, Jairo, se você pudesse dar um overview das áreas de atuação. É evidente que a Logitech é uma marca amplamente conhecida para o público que conhece um pouco mais de tecnologia, mas como a nossa audiência é muito rotativa, acho que era legal a gente dividir um pouquinho com os nossos ouvintes um pouquinho da história da Logitech. Legal, a Logitech é uma empresa suíça, poucas pessoas sabem da origem suíça, eu gosto sempre de reforçar, e eu vou explicar um pouquinho mais na frente por quê. Ela nasceu com periféricos de informática. Então, a Logitech nasceu com mouse, teclados, headsets, webcams. Esse foi a primeira linha de negócio da Logitech. 30 anos atrás foi o nascimento da empresa e aí ela foi se modernizando. E a Logitech hoje tem diversas linhas de negócio. Outra linha da Logitech que é muito forte e que a gente é um dos líderes de mercado é a parte de games. Quando você está num jogo, hoje a diferença de você morrer ou viver dentro de jogo, você precisa ter um bom equipamento. Você precisa ter um bom controle, um bom mouse, um bom teclado, um bom headset, que você consegue escutar os passos da pessoa vindo atrás de você, ou uma chamada para um gol. A gente tem um investimento muito forte no desenvolvimento de produtos para os gamers. A gente leva muito a sério, Como eu comentei, é a diferença de morrer ou viver dentro do jogo. Outra divisão muito forte, vem crescendo muito da Logitech, é a parte de videoconferência. Então, a gente desenvolveu uma videoconferência que ela é extremamente simples. O grande segredo é que ela é simples de usar. A gente fala que é plug and play. Então, você não precisa de um técnico, não precisa de ninguém para instalar a sua videoconferência. É muito simples de você utilizar. Então, é um hardware com uma câmera de alta definição, uma ótima qualidade de som também. E ela serve para tanto salas pequenas, salas médias, salas grandes ou até uma reunião individual. Então, tem diversos equipamentos e cada um equipamento se encaixa melhor na necessidade aí do cliente. A gente também tem uma divisão de música. A Logitech tem uma marca chamada Ultimate Ears, que ela comprou lá atrás, até uma história interessante. Ultimate Ears, quem criou foi o Van Halen, e ela adquiriu essa marca. Eram produtos que eram utilizados para o retorno de áudio por grandes artistas, e ela transformou para uso de consumidor. Então, são caixas de som Bluetooth, uma qualidade de som muito boa. Ela gostou desse mundo da música, comprou uma outra empresa chamada Jaybird, que faz parte do nosso portfólio, que é uma marca para corrida, são fones de ouvido Bluetooth, mais para a prática de esportes.
Então, assim, a Logitech, nesse passar do tempo, foi se reinventando e foi criando diversas unidades de negócio, fazendo da empresa um tremendo sucesso, Samuel. É interessante, né, Jairo, como todas essas atividades que você mencionou, quer dizer, para falar de home office é inevitável a gente falar de teleconferência, de videoconferência, né? Ou seja, dessa camada em vídeo, que é uma área onde vocês são protagonistas. Teve a questão toda em razão do isolamento social, onde ficou muito evidente o crescimento do consumo de jogos online, né? Enfim, eu tenho filhos, você também tem, sabe como que o dia da gente hoje mescla entre a aula online e o jogo online. Então é interessante perceber como a companhia acabou apostando em tecnologias e iniciativas que estão muito conectadas com o mundo que a gente está vivendo agora, que é esse mundo absolutamente conectado, que não era uma novidade, mas com características distintas que ninguém conseguiria prever, que é essa agenda toda de isolamento social e de um trabalho remoto efetivo, né? Eu acho que no final o que a gente viu foi alguns anos anteciparam, né, nas vendas da Logitech. Então, em diversos segmentos, né, você vê, por exemplo, na educação. Então, todo mundo teve que se preparar, né, para uma educação à distância. Então, era necessário uma webcam, era necessário um mouse, um teclado, assim como, né, em todas as empresas que trouxeram os funcionários para o home office. E no mundo que você comentou de games, a gente teve um crescimento impressionante nas vendas de games, porque como as pessoas estavam isoladas em casa, o game é um excelente passatempo. Então, esse passatempo se transformou num enorme resultado para a empresa. E não é à toa que você vê o histórico, né, o sucesso da empresa, ela está listada na Bolsa, na Nasdaq, você vê um crescimento astronômico aí nas ações e nos resultados de vendas da empresa. E Jair, me diz uma coisa, como é que as pessoas estão, ao seu ver, mudando a estrutura das suas casas para esse ambiente novo, né? Eu vou fazer um breve comentário em cima do que você está dizendo, que é que eu, enfim, estou saindo do meu apartamento atual e indo para um outro com a minha família, e eu estava conversando com a minha arquiteta e ela mencionou, com o meu arquiteto, perdão, ele mencionou que cada vez mais as pessoas estão deixando de olhar, digamos, para a varanda gourmet, para o escritório. O home office, digamos assim, ele vem ganhando espaço dentro da planta das pessoas. Isso se reflete muito também no ambiente que a gente está vivendo agora, né? Não só que essa coisa da ausência do trabalho, digamos, presencial. Você percebe que as estruturas de fato estão se adaptando nesse novo momento? Ou ainda é um passo que a gente está, digamos, gradativo, está mais lento do que vocês imaginavam? Olha, esse é um ótimo ponto. Porque, sim, todos temos, né, todos estamos se adaptando a essa nova realidade e aí virou encontrar um cantinho seu para trabalhar ou para estudar dentro de casa. Quem já, né, não tem a possibilidade de mudar, ele teve que identificar no terraço, né, colocar lá, criar um home office no terraço, criar um home office no próprio quarto. Tem gente que no próprio quarto criou, tem gente que cria na sala. Então, assim, cada um teve que se adaptar. E o que a gente viu é realmente no mundo inteiro, os arquitetos agora, quando estão num novo projeto, um dos principais pilares do projeto é esse cantinho home office. É interessante sua pergunta, porque a gente vai lançar agora uma campanha que ele fala o prazer de você ter um home office agradável. Então, o que significa isso? Significa que quanto tempo do dia você passa com o seu mouse? Quanto tempo do dia você passa com o seu teclado, com a sua webcam? Então, o que a gente vai fazer? A gente tem produtos que se adaptam aos nossos usuários. Então, por exemplo, a gente tem um produto que a gente chama de lifestyle. O que é? Um produto colorido, né? Um produto que se chama bonito, que tem um design, para sentir um clima agradável, além de uma baita tecnologia por trás, que é Bluetooth, que você pode conectar o computador, o tablet, 3 dispositivos Bluetooth no próprio mouse. Mas aí também a gente tem aquele usuário que ele é super de tecnologia, que ele só mexe com Excel, que ele é um cara, né, super da tecnologia. Então a gente tem produto e uma linha especificamente para o high user, que a gente chama. Então a gente vai lançar essa campanha adaptando os seus cantinhos da casa com essa identidade visual e com produtos específicos para cada tipo de usuário. Tem um que é interessante também, Samuel, que são os produtos silenciosos. Então, às vezes, né, se a gente está em casa com os filhos ou mais pessoas trabalhando numa mesa de jantar, a gente lançou agora um teclado que ele não faz barulho. Então, você tecla e ele é silencioso. O mouse que não tem o barulho do clique. Interessante. Então, é para aquelas pessoas que precisam de silêncio. Esse cantinho home office, né, que nem você comentou, é uma prioridade agora.
Eu tive o prazer de conversar recentemente com Augustinho Linhares, ele é gerente de espectro e órbita e radiodifusão da Anatel. A gente estava conversando um pouquinho sobre o leilão do 5G que tá para acontecer aí, né? A gente deve ter grandes mudanças na conectividade aqui do brasileiro. Vocês acham que, de alguma forma, isso pode impactar positivamente esse mercado de tecnologia? Como é que vocês percebem o advento do 5G na vida do brasileiro? Sempre é muito favorável a novas tecnologias, principalmente uma tecnologia que vai trazer uma melhor qualidade e uma melhor velocidade para a internet, né? Então, cada vez mais a gente está conectado à internet, né? Cada vez mais a gente utiliza a internet no nosso dia a dia. Então, o 5G vem para melhorar, né, e para facilitar o uso. Uma questão importante é que precisa de um investimento de infraestrutura, né, do país. Então, assim, junto com o 5G, exige-se esse investimento. E aí a gente tem que pensar também que tem várias localidades no nosso enorme país que ainda não tem nem a tecnologia 3G. 5G, claro, super importante, somos muito favoráveis também a levar a internet a muitas regiões que ainda não tem. E tem um outro ponto que eu queria dividir contigo, Jairo, que é o seguinte: hoje, por conta, sobretudo, desse mundo novo que a gente está vivendo, de ficar conectado todo momento e passar o dia em reuniões virtuais, então a gente invariavelmente vem se deparando com essas gafezinhas que eventualmente acontecem, uma câmera ligada, gafe entre aspas, né? Porque eu acho até que isso humaniza a relação, né? Mas, enfim, acontece com todo mundo, aconteceu comigo, tá com a câmera ligada, aparece um filho correndo atrás. Você sabe que antes, Samuel, eu tinha até vergonha, né? Vergonha assim, no sentido, aparecia, eu ficava falando pra eles, não, agora não vem atrás. Hoje em dia eu já coloco eles na reunião, eles já dão um tchauzinho, já falam. Então, assim, eu acho que nem você comentou, a gente tinha essa preocupação, essas gafes, mas agora se tornou mais até humanizado quando Exato. Eles aparecem. Mas uma questão que eu tenho, que eu queria te ouvir um pouquinho, é que uma coisa é esse olhar, digamos, humano, de aparecer uma criança. A outra coisa é essa informação, né, digamos, ponto a ponto, essa reunião, enfim, esse papo, ser interceptada por um hacker e tudo mais, ou, enfim, algum usuário não autorizado ligar a tua câmera remotamente. Eu sei que esse tema transcende um pouco a área de atuação de vocês, uma vez que vocês trabalham mais a questão do hardware e não da transmissão em si, mas eu queria te ouvir sobre a questão justamente da privacidade, da segurança de dados. Como é que você enxerga esse problema, digamos, moderno, que não é um problema tão novo, a gente sabe disso, mas esse problema da privacidade que cada vez mais vem ocupando as nossas agendas também? Olha, eu acho que isso é um ponto importante. Eu acho que as principais empresas, né, que nem você comentou, a gente fornece o hardware, o equipamento, e a gente precisa de uma empresa de software para ter a videoconferência. Essas grandes empresas de software de videoconferência, elas trabalham com um nível de segurança altíssimo. Eles têm diversas certificações, né, que garantem a segurança dos usuários. É claro, infelizmente, tem muitas pessoas, softwares do mal, sempre trabalhando contra, né, e querendo invadir, criar algum dano, né. O que eu recomendo é super importante a atualização dos softwares. Então, vira e mexe aparece no computador, se você gostaria de atualizar, então atualizar, porque nessas atualizações você sempre deixa com o último nível de segurança. Então, a gente recomenda muito essas atualizações constantes. Eu queria voltar na questão dos jogos, né? A gente recorrentemente trata desse assunto aqui no Transformação Digital CBN, que é um tema não só pela importância que essa indústria tem no mundo, né? Ela é muito maior, por exemplo, que a da música e a do entretenimento, né? Somados, né? Mas porque, de fato, cada vez mais a gente tem gente se interessando por esse tipo de tecnologia e ela é uma coisa recorrente, né? E você mencionou no início da sua fala, sobretudo quando você falou das unidades de negócio relacionadas aos games aí da Logitech, queria entender um pouco mais quais são as maiores diferenças, digamos assim, de um acessório de computador para esse mercado gamer. Então, um headset, um mouse, um teclado para esse mercado game e para um usuário dito comum. Existem diferenças muito grandes entre esses dois mercados, esses dois públicos? Excelente pergunta.
Porque, na verdade, hoje a gente tem muitos usuários que compram os produtos gamers também para uso, né, no trabalho. O que acontece é que os produtos para gamer, eles exigem uma qualidade, uma resposta muito mais rápida. Então, por exemplo, no caso da captação do áudio, então a qualidade de captação do áudio, no caso do retorno do áudio, então hoje você tem equipamentos de headset que tem um retorno 7.1, então você consegue escutar os passos vindo de trás de você, você tem uma qualidade muito boa, porque isso te ajuda no jogo, que nem eu comentei, né, a diferença de você ou viver ou morrer se você tiver escutar muito bem se tem alguma pegada ou algum passo atrás de você. Então, a qualidade desses equipamentos são muito altas e a gente viu também as pessoas já que iam precisar de um bom equipamento, elas já investiram um pouco mais de dinheiro e acabaram utilizando esses produtos tanto para o game como para o uso profissional. Outro ponto interessante é que a gente está tentando converter o mercado gamer para o mercado sem fio. Tanto o mercado gamer como o mercado, né, o que a gente chama do dia a dia, para o sem fio. O Brasil ainda é um país que utiliza muito fio, comparando com países da Europa, dos Estados Unidos, que 85% dos produtos são sem fio. Aqui é o contrário, é o oposto, as pessoas utilizam muito com fio. Então, no mercado corporativo de educação, a gente vem num sucesso muito grande, passando para o portfólio sem fio, produto sem fio. No mercado gamer, o que acontece é que o gamer ele tinha um certo receio de mudar para o produto sem fio, justamente esse ponto da qualidade que eu comentei com você, que é o tempo de resposta. Ele ficava com medo que o tempo de resposta, né, da jogada dele, se ele mexesse um mouse sem fio, ia ser o mesmo com fio. E aí a gente fez uma estratégia muito interessante, a gente colocou para jogar sem fio os melhores times dos principais jogos no mundo para jogar com produtos sem fio, e os jogadores profissionais começaram a ganhar o torneio, até ser o MVP, o melhor jogador do torneio, ele utilizava sem fio. E aí o mercado falou, nossa, se o melhor jogador do mundo ganha o campeonato sem fio, pô, quer dizer que então não tem nenhum tipo de delay, não tem nenhum atraso, né? E aí a gente começou agora as nossas vendas de sem fio, tanto para headset, mouse, teclado, para o público game veio crescendo bastante. Você entende, Jairo, que, aliás, é um outro tema fundamental, né? Uma coisa é a questão da qualidade, o tempo de resposta, toda essa agenda de qualidade mesmo, de tempo de resposta de equipamentos é fundamental. Mas eu queria te ouvir sobre um assunto que eu acho que também é fundamental, que tem a ver com a saúde física das pessoas, que é a questão da ergonomia, né? Então, quando a gente fala de home office, tudo bem, de novo, uma vez que não é a área efetiva de atuação de vocês, não estamos falando aqui das cadeiras, das mesas, né? Mas eu acho que acaba sendo um complemento de alguma forma. Vocês percebem que a questão da ergonomia também é um ponto importante para pensar do ponto de vista de design de produto? Olha, ele é extremamente importante, a gente vê cada vez mais as pessoas, né, a postura das pessoas no home office, ou até mesmo antes nas empresas, reclamando muito de dores. Então, a Logitech ela criou um departamento exclusivo para desenvolver produtos de ergonomia. E hoje a gente já tem no mercado, tanto o mouse como o teclado ergonômico, eles são totalmente diferentes, eles têm um design para ajustar a sua mão, para não mexer, não ficar mexendo o pulso, né, do jeito que é o mouse, então ele se mexe de uma forma vertical, o teclado também. A gente se preocupa muito aí com os nossos usuários e clientes, isso foi através de pesquisas, a gente encontrou muito essa requisição e por isso que a gente investiu muito lá nos laboratórios na Suíça para identificar produtos que melhorem esse dia a dia. Além disso, a gente recomenda muito a questão de uma boa cadeira, a questão do computador estar na altura dos olhos, né? Então, a questão do pescoço, aonde olhar. Então, assim, essa parte da ergonomia é uma questão de qualidade de vida. Isso pode atrapalhar muito a qualidade de vida das pessoas. Então, é uma preocupação constante aí da Logitech de poder ajudar e do nosso modo aí trazer produtos que ajudem as pessoas. Jairo, a gente tá caminhando pro final do nosso papo aqui, mas eu queria também te ouvir um pouquinho para falar sobre futuro. Quer dizer, todo mundo que eu converso aqui, invariavelmente eu converso com as principais lideranças das empresas de tecnologia do Brasil e a gente já conversou com muita gente bacana sobre isso. E invariavelmente a gente toca em alguns temas, em alguns assuntos, traz algumas agendas aqui de discussão para nossa audiência que soam como papo de futuro, né? Tecnologia, conectividade, enfim, que acabam aos ouvidos, digamos, do ouvinte mais despercebido,
sendo uma coisa meio futura. A gente sabe que não, a gente sabe que isso já é aplicação do presente. Qual que é a sua percepção para onde vai, sobretudo a área da companhia de atuação, né, da questão dos games, da questão também dessa linha geral de produtos de vocês? Qual é o futuro? Qual é a missão de vocês para daqui a algum tempo, para daqui a alguns anos? Aonde vocês estão mirando? O que a gente pode esperar de novos produtos, de novas tecnologias da Logitech para o futuro? Esse é um ponto de atenção muito forte da empresa. Na verdade, a gente tem grupos de trabalho pensando em novas tecnologias, desenvolvendo novas tecnologias para daqui a 5, para daqui a 10 anos. Tem muitas coisas que são desenvolvidas, né, são muito interessantes e acabam nem indo para o mercado, ou porque o mercado não foi para essa tendência, ou porque não é a hora ainda de lançar, mas a gente tem uns laboratórios só específicos pensando no futuro. Cada vez mais a gente quer ajudar o nosso cliente, né, o nosso usuário, a ter uma melhor interação com o hardware. Então, assim, o DNA da empresa, ela não vai entrar no mundo de computadores, mas ela quer facilitar a maneira como o usuário interage com o computador através dos acessórios. Então, cada vez ter acessórios melhores, cada vez mais práticos. Essa questão do sem fio é um ponto que a gente vem investindo bastante. Essa questão da ergonomia é extremamente importante. A questão, hoje a gente se preocupa muito com o meio ambiente. Então, todos os produtos da Logitech têm uma duração de bateria, é um grande diferencial versus os produtos que tem no mercado hoje. Então, assim, ou produtos que são bateria, ele tem uma duração bem maior, ou a gente já está fazendo baterias de lítio, tirando as pilhas. Hoje você consegue, nas embalagens da Logitech no produto, emissão de carbono. Então, assim, foi uma outra novidade, uma grande preocupação para presente e para o futuro, né, essa questão do meio ambiente. Então, é uma empresa que está sempre pensando em trazer tecnologias que facilitam a vida, o dia a dia das pessoas, e essa interação pode ser na educação, no trabalho, no lazer, onde for que seja, a gente ter produto para facilitar aí o dia a dia. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse papo muito bacana que a gente teve hoje com o presidente da Logitech aqui no Brasil, o Jairo Rosenblit, que falou bastante aí sobre como a companhia e como, de certa forma, o mercado como um todo vem se preparando para esse novo momento, não é? Que é uma grande demanda por produtos que tenham conexão diretamente com o home office. Além do mercado de games, que é uma aposta muito forte já de algum tempo da companhia, né, da Logitech. E eu tenho certeza que o papo foi muito bacana, muito esclarecedor. Se você gostou desse tema e quer seguir nessa conversa, me procure nas redes sociais pelo @SamuelLeite. Eu tô no Instagram, tô no Twitter, enfim, tô ali à disposição para conversar contigo sobre esse tema e sobre todos os outros temas que conectem o conceito de transformação digital. Ou seja, como é que a tecnologia é um instrumento de transformação de realidade, né? Não esse olhar, digamos, pirotécnico da tecnologia como durante muitos anos se viu, mas como é que a tecnologia pode ali de maneira pontual transformar a vida das pessoas. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau!